alcançar os povos não alcançados, a necessidade missionária que existe e como esta situação, este tema que devia ser central na nossa vida e nas nossas igrejas, muitas das vezes é quase que esquecida, é quase que ignorada. Eu vou ler uma passagem em Romanos 15, de 20 a 21, só para dar a definição do que é, daquilo que nós entendemos por povos não alcançados. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, ele, depois de ter tratado vários assuntos sobre a justificação pela fé, sobre a fidelidade de Deus, sobre a justiça de Deus, enfim, ele, nesta parte do livro, vai dizer assim: é desta maneira que me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado verão, e os que não ouviram o entenderão. Ou seja, o apóstolo Paulo está a mostrar que tinha um coração para os povos que ainda não sabiam quem era Cristo, que ainda não tinham conhecido a mensagem redentora do Evangelho, da cruz de Jesus, da sua ressurreição e da sua glória, do seu poder sobre nos céus e na terra. Então, vamos aqui conversar com o irmão Jader exatamente sobre essa necessidade, sobre como é que a igreja hoje e a juventude cristã não tem olhado para os povos não alcançados do jeito que Cristo gostaria que nós olhássemos. Então, o nosso irmão Jader pode já entrar e fazer um comentário em relação a esta introdução. Eu fico sempre muito impactado com esses vídeos, porque os números são, assim, assustadores. Muitas vezes nós nos acostumamos com os números, mas esses números eles são assustadores. Quando nós dizemos que 7 mil povos espalhados pelo mundo não conhecem a Cristo, é algo realmente assustador. E quando nós fazemos um paralelo com Mateus 24 e Jesus dizendo que é necessário que os povos escutem o Evangelho, então virá o fim, poderíamos falar sobre a interpretação desse texto, mas quando nós pensamos nisso, que os povos precisam e vão ouvir o Evangelho para chegar para a vinda de Cristo, deveríamos nós, como igreja, nos engajarmos na causa dos povos não alcançados. Só que quando nós vemos para os números, repito, nós vemos que a maior parte do esforço missionário é direcionada para onde já há igrejas, já há cristãos, já há trabalhos missionários envolvidos. Então, a necessidade de ir para os povos não alcançados, para esses 7 mil povos, ou se nós afunilarmos um pouco mais, destes 7 mil, 3 mil povos são considerados povos de fronteiras, os povos isolados, que para estes a direção, seja os recursos financeiros ou o trabalho de missionário, de mãos para esses 3 mil povos são ainda mais escassos. Então é uma urgência que chega a ser... não tem como entender. Se nós, por exemplo, eu falava do livro Missão Transformadora, do David Bosch, e ele vai dizer que a fé cristã, ela é missionária. O cristianismo, ele é missionário. E se ele não for, ele não faz sentido existir, baseado no Novo Testamento. Então, quando nós pensamos e vemos que existe esses grandes números, temos cristãos para fazê-lo, mas não temos cristãos que queiram fazê-lo, é assustador. Você vai diagnosticar que tem algo muito sério com a igreja. E aqui eu digo primeiramente da igreja que eu faço parte, a igreja brasileira. Né? Porque se nós deixamos essa teologia teocêntrica e nos voltamos para essa teologia antropocêntrica,
e focamos os nossos recursos em nós, nas nossas coisas, nos nossos membros, e acabamos esquecendo dos povos não alcançados. E muitas vezes, então, muitas vezes, nem se você conversa com muitos cristãos, e eu digo da realidade brasileira, eles nem sabem, muitas vezes, o que significa um povo não alcançado. Nem sabem o significado disso, né? Então é assustador, os números são assustadores, e quando nós olhamos ainda mais para nós, para a nossa realidade, se torna ainda mais assustador. Então, precisamos urgentemente voltar com esse tema para dentro das nossas igrejas. É preciso conversar, é preciso se falar sobre esse tema, porque pessoas nós temos, recurso a igreja tem, mas falta querer se dedicar e direcionar os seus esforços para os povos não alcançados, né? Isso é muito triste e é uma situação que nós temos que falar e precisamos abrir as nossas bocas e falar sobre isso, precisamos nos dobrar em oração, precisamos nos dedicar em qualquer coisa, há necessidade de agitarmos as águas para que os cristãos passem a olhar para isso. Não pode ser uma coisa que fica escondido, que fica para alguns e nos desconectamos dessa realidade missionária que é o nosso chamado. Em Mateus 28, do verso 16 a 20, nós vamos encontrar, né, a forma como Mateus captou a grande comissão. E ele vai dizer: e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram, e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Eu queria, muito rapidamente, enfatizar um ponto e depois fazer uma pergunta ao irmão. No verso 16, ele diz: e os 11 discípulos partiram para Galileia. Não disse: e os 11 apóstolos. Como se Mateus quisesse enfatizar que esse chamado, que essa missão, que esse id não foi restrito a um grupo somente de apóstolos, mas a todo aquele que é discípulo de Cristo. Então a nossa questão é: o que levaria um jovem, né, a render a sua vida de forma apaixonada, a entregar tudo e abraçar esse id de Jesus, pondo a sua vida em jogo, tudo para a glória de Deus? O que é que faz isso no ser humano, no cristão, no discípulo verdadeiro? Olha, eu diria categoricamente o amor por Cristo e sua cruz. Eu costumo dizer que não é o amor pelos povos que me fazem ir até os povos, mas é o amor que eu tenho por Cristo que me faz ir até os povos. Muitas vezes a galera confunde e acha: não, é porque você não ama os povos, você tem que amar a Cristo. Você tem que amar a Cristo. E quanto mais próximo de Cristo você estiver, mais você vai querer ser parecido com Ele, mais você vai querer fazer o que Cristo fez, e mais você vai querer anunciar aos povos. Não é o amor pelo povo que me motiva a ir até o povo, mas é o amor por Cristo que me motiva a ir até os povos, né? O John Piper, ele vai dizer aquela frase célebre dele, que missões existem porque a adoração não existe, né? Porque o trabalho missionário é levar a adoração onde não há adoração. Mas você só leva a adoração para algum lugar se primeiramente você adora. Se primeiramente você adora. Então, essa adoração de nós para Cristo é o que nos faz querer que outras pessoas também adorem a Cristo.
né? Então, me parece que a mensagem da cruz é a solução. É a solução para o jovem ir para o campo missionário, dar a sua vida, se possível for para o campo, no campo missionário. Eu lembro da história dos moravianos, a história muito conhecida, né? Os irmãos moravianos decidiram se vender como escravos, não porque ele achava um povo bonitinho, mas era porque eles amavam a Cristo. Eles estavam fazendo aquilo porque, por Cristo, pelo amor deles para com Cristo, era tal que este amor os compeliram a dar a sua vida e se vender como escravos, para que outros povos também pudessem ouvir a mensagem do Evangelho. Então, a cruz de Cristo é a mensagem que vai levar, que vai empurrar o jovem para fazer tal, vamos dizer assim, loucura, né? Às vezes a galera me chama de louco e me assusta um pouco. Eu lembro que eu lembro da mensagem clara, a clara mensagem que me fez, de fato, querer me engajar no campo missionário. Eu estava assistindo um vídeo do Francis Chan, um colega meu me mostrou um vídeo do Francis Chan, é um vídeo bem conhecidinho também, que chama assim, Francis Chan, Perseguição na Índia. E Francis Chan começa a fazer uma interpretação de Mateus 5 que é assustadora. Ele diz assim que quando ele viu pela primeira vez o vídeo de alguns cristãos apanhando, sendo perseguidos, ele olhava para esses cristãos e dizia, pobrezinho deles, coitadinho desses cristãos que estão apanhando, que estão sendo apedrejados. E eu também digo por mim mesmo, toda vez que eu via um vídeo desse, eu olhava para esses cristãos locais e dizia, meu Deus do céu, coitadinho desses cristãos. Só que aí Francis Chan, ele traz a interpretação que mudou, foi esse vídeo que mudou minha perspectiva. Ele diz, eles não são coitadinhos, eles são bem-aventurados. Eles são bem-aventurados porque eles são perseguidos em nome de Cristo. Eles são bem-aventurados porque eles são pobres de espírito. Então, quando alguém me chama de louco, na mesma hora eu repreendo a pessoa e falo, eu sou bem-aventurado. Eu sou bem-aventurado. Então, esse prazer pela cruz de Cristo, esse prazer em amar a Cristo, esse prazer de se relacionar com Cristo é o que nos leva a fazer o que para o mundo é loucura. Mas eu digo que é estranho dizer tal coisa, porque muitas vezes, um não cristão olha para o que eu faço e fica admirado. Ele fala, uau, cara, que interessante, que legal. Eu não iria, mas eu acho isso incrível. E muitas vezes, não poucas as vezes, cristãos chegaram até mim e disseram, Jader, não faça isso. Não faça isso. Primeiro, era quando eu era solteiro, eles diziam, Jader, você é novo, não faça tal loucura. Depois que eu casei, eles diziam, Jader, você é um casal, você vai colocar a sua mulher em risco, não faça tal loucura. Depois que eu tive meu primeiro filho, disseram, Jader, agora você é pai, não faça tal loucura. E agora que eu tenho, ainda não disseram, mas eu imagino que agora com 2 filhos, infelizmente, entre o meio cristão na igreja brasileira, muitos consideram esse chamado para os povos não alcançados de loucura, que é algo que não faz sentido, já que se nós tratamos do pressuposto que a fé cristã ela é missionária, não faz sentido nós acharmos isso insanidade, ou me chamarem de pobrezinho, de coitadinho, que é algo que eu repreendo na hora. Eu tenho plena convicção em Deus que eu sou bem-aventurado, eu tenho plena convicção. E eu convido os jovens também para serem bem-aventurados de acordo com Mateus 5, não de acordo com a prosperidade
comodidade, dos prazeres, das coisas que o mundo oferece, não com que muitas vezes, até mesmo dentro da igreja, nos é oferecido, mas eu convido os jovens a serem bem-aventurados, baseado em Mateus 5, e a vida desses jovens serão transformadas. Será chamado de louco, é verdade. Será chamado de insano, de inconsequente e irresponsável. Mas eu tenho certeza que por Cristo, você, jovem, será chamado de bem-aventurado. Amém, amém. Eu concordo com estas palavras, Éder.